Anúncios. Queremos que os consumidores digam este produto é genial, em vez de este anúncio é genial. Léo Burnet. Placar bons resultados com anúncios na internet não é uma tarefa simples. Isso porque os usuários da internet têm o poder de ignorá-los sempre que quiserem. Gosto sempre de lembrar, na internet, o poder é do consumidor. Ele que escolhe o que quer ou não consumir. Por isso a dinâmica interruptiva de anúncios está fracassando, e é necessário usar muita sutileza para conseguir se comunicar com o consumidor nesse oceano de estímulos audiovisuais que competem pela atenção do cliente que você está buscando. Mas não se desespere, existem maneiras inteligentes de conseguir capturar o interesse do seu público. Talvez você não tenha reparado, mas este livro inteiro foi baseado mais em alma do que em corpo. Isso porque o copywriting pode ganhar peles novas de acordo com o contexto e a época, mas a essência de um texto que converte permanece. Eu poderia cometer o erro de falar de criação de anúncios de forma mais objetiva, expondo regras e mostrando modelos, mas esse é um setor que está em constante mudança. Portanto, o que vou apresentar nas próximas linhas é um apanhado de conceitos e práticas que podem valer para qualquer época, assim espero. Não grite, sussurre. Seth Godin tem uma frase que traduz bem o que eu quero dizer aqui. Não grite para as massas, sussurre para poucos. As pessoas vão escolher falar sobre as coisas. Entregue suas ideias. A primeira coisa que você precisa entender de uma vez por todas é que nós não estamos mais na época da rádio e televisão, onde as pessoas eram praticamente obrigadas a consumir propaganda. Elas não tinham muita escolha, e para continuar consumindo o conteúdo que queriam, tinham que esperar os comerciais terminarem. Na era digital e pós-digital, essa relação mudou drasticamente. O usuário na internet decide o tempo todo qual conteúdo, como e quando vai consumir. Uma vez que ele se sente interrompido por um anúncio, ele simplesmente ignora-o. Ou pior, pode até se enfurecer e ter uma péssima impressão da sua marca ou produto. Um bom anúncio não chama a atenção de forma gritante. Ele se destaca apenas para quem realmente interessa, de maneira convidativa e elegante. Como? Se estivesse lendo a mente do cliente que você quer conquistar, fazendo o usuário sentir que aquela comunicação está conversando com ela. Objetivo exedor. Quando fazemos anúncios para algumas plataformas, como o Facebook Ads, nem sempre há muito espaço para a escrita. O número de palavras em anúncios é escasso e você precisa impactar as pessoas logo de imediato. As técnicas de copywriting vão te ajudar a usar as palavras certeiras que alinhem o que o consumidor busca com o que você tem para oferecer. É necessário ser sucinto na descrição dos seus anúncios, porém não precisa ser genérico. O ideal é fazer uma descrição objetiva do que o usuário vai encontrar no seu site se ele clicar no seu anúncio. Mas tome cuidado, pois essa descrição não pode ser muito técnica, pois assim ela será muito fria. E para isso você precisa entender quais palavras utilizar para despertar certa emoção no usuário, a ponto de fazê-lo clicar no seu anúncio. É aqui que o copywriting entra e os princípios da persuasão são sempre bem-vindos. As regras e princípios. As regras e princípios de persuasão ajudam muito na hora de construir anúncios. Eles ativam processos psicológicos automáticos que acontecem em nosso inconsciente, mas que têm muito poder nas nossas tomadas de decisão. Os princípios da persuasão têm força porque estão sendo condicionados no cérebro humano há milênios. Eles são uma lembrança de que temos de economizar energia e tempo. Nosso cérebro é um processador de todo tipo de informação. Estamos o tempo todo sendo bombardeados de estímulos no ambiente circundante, e consumimos energia vital ao processar tudo isso. Conforme fomos expostos a processos e situações semelhantes, nosso cérebro foi catalogando tudo isso e tornando padrão alguns comportamentos de forma a economizar nossa energia. Por exemplo, pense em como amarramos nossos sapatos. Quando criança, precisamos pensar muito em como fazer isso, pois ainda não adquirimos tal habilidade. O treinamento cotidiano de amarrar os sapatos aos poucos vai condicionando nossos gestos, até que chega um momento que você nem precisa pensar em como amarrar os sapatos, você passa a fazer os movimentos de maneira automática. Mas os gatilhos mentais não atuam apenas em situações banais do nosso cotidiano, como escovar os dentes ou tomar banho. Eles se fazem muito presente quando absorvemos informações de um texto e discurso, e nos fazem adotar opiniões,
posicionamento e ações de forma automática e inconsciente. 5 palavras persuasivas. Existem alguns termos que são muito populares entre os profissionais de copywriting, porque possuem um elevado poder de persuasão na mente das pessoas. Veja quais são e faça testes na hora de escrever anúncios poderosos com base no copywriting. 1. Agora. Essa palavra tem a capacidade de trazer a pessoa para o presente, fazendo ela prestar atenção no que você diz naquele momento exato ou tomar uma decisão imediatamente. 2. Por quê? O poder dessa palavra reside no fato de que o cérebro humano necessita sempre de justificativas para tomar decisões. Ninguém decide nada sem ter um motivo. 3. Fácil. Essa palavra tem uma alta capacidade de influenciar decisões pelo mesmo motivo pelo qual os gatilhos mentais funcionam, que é a tendência que nosso cérebro tem de economizar energia. Outras palavras semelhantes podem funcionar bem também, como simples, prático, descomplicado, etc. Em suma, essas palavras fazem um apelo ao sentimento de preguiça que todo e qualquer ser humano tem. 4. Segredo. Essa palavra mexe diretamente com o sentimento de curiosidade. Mas não uma simples curiosidade, ela resgata um sentimento primitivo do ser humano, que é de explorar o mundo. Na verdade, essa palavra é poderosa porque ela ativa o arquétipo psicológico do explorador. 5. Descubra. O poder dessa palavra se dá pelo mesmo motivo da palavra anterior, o de mexer com o arquétipo primitivo de descobridor. As headlines, de novo. Os títulos dos anúncios são o grande chamariz para o que você quer contar para os seus potenciais clientes. Descubra como aproveitá-los para causar um impacto imediato no leitor de forma que o instigue a continuar lendo a sua proposta. Os títulos nem sempre são feitos para vender de forma direta, e você pode deixar isso para o texto persuasivo com copywriting que você terá na página de destino para onde o anúncio levará o usuário. Lembre-se, as pessoas desenvolveram uma certa aversão ao estereótipo vendedor descarado. Procure usar os títulos para chamar a atenção e criar expectativas sobre o que o usuário vai encontrar na sua página de destino. Ninguém resiste ao sentimento de curiosidade. Se você despertar isso nas pessoas, elas acabarão clicando nos seus anúncios. Veja o exemplo. Um novo roteiro para sua vida pessoal e profissional. Em 3 episódios inéditos e exclusivos. Uma série de vídeos gratuita para quem deseja ajudar pessoas, criar impacto no mundo e aumentar seus ganhos enquanto faz o que ama. Esse alguém é você? Saiba mais. Para dar mais destaque aos seus anúncios, busque utilizar nos títulos as palavras-chave referentes ao conjunto de interesses do seu público, de preferência o termo de busca que ele está realizando. Isso dará mais relevância perante as plataformas de anúncios, diminuindo os custos por cliques e otimizando a lucratividade das suas campanhas. Outro ponto muito importante sobre os títulos é utilizar neles as palavras e expressões que o usuário encontrará no topo da página, para a qual ele será direcionado ao clicar no seu anúncio. Isso gera um entendimento de coerência que vai respaldar a decisão do usuário em continuar consumindo o conteúdo que você tem para mostrar para ele. Os números. Diferente das palavras, os números são uma linguagem universal. Todo mundo sabe codificar mentalmente as representações numéricas, sejam aqui no Brasil ou lá na China. Por isso os números são valorizados no copywriting. Os números são elementos mais facilmente escaneáveis para o cérebro humano. Eles têm o poder de quantificar ou qualificar oportunidades e riscos. Os números também podem ser utilizados para gerar credibilidade para as informações que você coloca. Professor de Pindamonhangaba que viveu por 4 anos no Tibete revela os 7 segredos da longevidade. Uma das práticas mais comuns que profissionais de copywriting utilizam são os posts em formato de listas, como 7 dicas de como gerar renda de forma prática, ou 10 dicas de saúde para o seu dia a dia. A jornada. Existem diferentes momentos de pesquisa e decisão em torno em um mesmo produto. Isso depende de qual estágio de compra o usuário se encontra. E o copywriting pode atuar em cada um deles. Algumas pessoas podem estar buscando se informar melhor acerca de um determinado problema ou objetivo. Por outro lado, existem pessoas que já conhecem esse problema ou objetivo e buscam uma ferramenta ou maneira de resolvê-los. Existem 3 etapas no processo de decisão de compra dos consumidores. A primeira delas é a conscientização,
onde o usuário está entendendo que tem um problema ou que precisa concluir um determinado objetivo. A segunda etapa é a consideração, quando a pessoa já entendeu que tem um problema ou que precisa alcançar um objetivo, e agora está pesquisando sobre as ferramentas que podem ajudar nisso. A última etapa é a decisão, quando o consumidor já sabe de tudo o que precisa e agora quer comprar, fazendo comparações de preços e condições. Vamos a um exemplo prático. Um jovem skatista precisa trocar as rodas de seu skate. Primeiro ele vai pesquisar como ele pode trocar as rodas. Então ele utilizará termos do tipo, como trocar rodas de skate, quando devo trocar as rodas do meu skate. Tomada essa consciência, ele vai pesquisar sobre os tipos de roda que ele pode usar. Então ele pode pesquisar por tipo de rodas para skate, qual a melhor roda para skate, qual roda utilizar em longboard, rodas de skate com rolamentos, rodas com bilhas ou rolamentos, etc. Quando ele estiver decidido a comprar, poderá estar pesquisando termos como preços de rodas setor 9, onde comprar rodas com rolamento, preços de rodas de gel. Este é o maior segredo dos anúncios com copywriting que geram resultados. Entender os termos de busca que os usuários utilizam na rede, pois isso reflete exatamente aquilo que eles desejam. Você só precisa ouvi-los. As imagens. As imagens de um anúncio ou de uma página de destino são elementos poderosos no trabalho de copywriting. Elas conseguem comunicar de forma mais imediata a mensagem que você quer transmitir. Enquanto um texto precisa de tempo de leitura para conseguir impactar as pessoas, a imagem faz isso em milésimos de segundos. Entretanto, é importante que as imagens sejam harmônicas, pois se não tiverem um bom design, elas podem causar o efeito oposto, espantar o usuário por conta de uma estética ruim. Eu gosto de ir além e dizer que, na verdade, o copywriting une os conceitos de arte e ciência para promover ideias, serviços e produtos com as palavras certas. E isso inclui o apelo visual. David Abbott dizia, pense visualmente. Peça a alguém para descrever uma escada em espiral, e eles usarão as mãos e as palavras. Às vezes o melhor copy não é um copy. Enfim, cada palavra e frase, além de elementos visuais, precisam ser cuidadosamente construídas, selecionadas e editadas, pois devem ter o poder de convencer o leitor a tomar uma ação específica. Quem dominar isso terá mais chances de obter sucesso em tudo que decidir vender. O copywriting tem proporcionado riqueza a muitas pessoas, tanto para quem o faz, quanto para quem o contrata. Quem escreve copy tem o poder nas mãos. E quem cria anúncios online com copywriting eleva esse poder ao máximo. Teste?